Olá, visionários, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é taxa Selic. Onde investir o seu dinheiro quando a taxa Selic cai? Bom, saiu a notícia, taxa Selic caindo. E onde você deve investir o seu dinheiro? Bora pro vídeo. Primeiro de tudo, vou começar aqui falando para vocês qual que é o investimento que menos se beneficia com a queda da taxa Selic. É a renda fixa, mais especificamente os pós-fixados, que normalmente são os CDIs, porque eles são atrelados a taxa Selic, ou seja, juros da taxa Selic caindo, o rendimento também cai. Não quer dizer que você colocando R$100 você vai ter menos que R$100 com o passar do tempo. Quer dizer que esses R$100 não vai render o mesmo tanto se a taxa Selic estivesse alta. Então, por exemplo, se rendesse R$112, hoje vai render R$110, entendeu? E quais que são os rendimentos que mais se beneficiam com a taxa Selic caindo? São fundos imobiliários e ações. Os fundos imobiliários se beneficiam porque quando a taxa de juros sobe, os fundos imobiliários descem para compensar a taxas de juros elevadas e vice-versa. Então, por exemplo, quando a taxa de juros está alta, o pessoal investe em renda fixa porque o investimento é maior. Quando a taxa Selic cai, o pessoal investe em fundos imobiliários porque a renda aumenta. E as ações são os mais benéficos porque quando a taxa de juros cai, as empresas têm mais liberdade e é o momento que elas investem mais. Então, normalmente, as ações sobem os preços porque as empresas investem mais capital, investem mais estrutura, investem na estrutura da própria empresa, aumentando o seu capital, aumentando os preços das suas cotas. Não estou aqui para falar para você tirar o seu dinheiro da renda fixa e investir em renda variável. Não, negativo, não estou falando isso para você. Mas você tem que estudar sobre fundos imobiliários e ações. Não é porque que, em regra, isso acontece que todo fundo imobiliário vai subir e todas as ações vai subir. Negativo, se a empresa for uma má empresa, ela vai ser uma má empresa com a taxa de juros elevadas e com a taxa de juros diminuindo. Em fundos imobiliários a mesma coisa. Se for um mau fundo, ele vai ser mau fundo com as taxas elevadas e as taxas baixas. Então, cara, estude, sempre procure o melhor fundo e sempre procure a melhor empresa para você investir. Então, resumidão de tudo. Taxa de juros alta, taxa Selic alta, renda fixa pagando muito bem, juros elevadíssimos por causa da taxa de juros. Taxa de juros baixos, fundos imobiliários subindo, ações subindo. Então, como eu disse, estude sobre fundos imobiliários, estude sobre ações. O que você deve fazer para você proteger o seu capital em queda, em alta? Você deve diversificar sua carteira. Você deve investir em ações, fundos imobiliários e em renda fixa. Como a minha carteira tem fundo imobiliário, tem ações e tem renda fixa. Então, quando a taxa de juros está alta, eu estou ganhando. Quando a taxa de juros está baixa, eu estou ganhando. Então, isso que é diversificação. Diversifique o seu capital, diversifique sua carteira para você ter um bom rendimento, para você ter o seu capital protegido. Não adianta nada você ter um lucro momentâneo e depois normalmente subir, descer você perder dinheiro. O certo é você ter uma carteira diversificada para você ter o seu patrimônio protegido e o seu futuro protegido. Até o próximo vídeo, investidor!